Olá, eu sou a Rosane e hoje a gente vai ter aqui uma conversa sobre cultura popular brasileira. Outra vez, o cabo da vassoura cai, deixa cair, o cabo da vassoura cai, o cabo da vassoura cai, deixa cair, a casa não se vai mais. Menina das três meninas, delas tem não sei qual é, meu recado já tá dado, deixa cair, entenda como quiser. O cabo da vassoura cai. Eu queria começar contando para vocês uma historinha. Então presta atenção, tá? Diz que o camelo, ele perguntou assim para a mãe: minha mãe, por que a gente tem essas pernas tão finas, minha mãe? E a mãe respondeu: olha, meu filho, isso aí é um conhecimento da nossa espécie. Com essas pernas finas, a gente pode andar quilômetros no deserto. Sei. E por que eu tenho essas carcovas aqui nas minhas costas? Ah, meu filho, isso aí é uma habilidade da nossa espécie. Esse lugar, ele é perfeito para a gente armazenar água para poder andar no deserto. Sei. E essas pestanas gigantescas, minha mãe? Ah, meu filho, isso aí é uma experiência da nossa espécie. Se a gente anda quilômetros no deserto, a gente não encontra com água, mas a gente encontra com o quê? Com tempestades de areia. E essas pestanas, elas nos protegem dessas tempestades de areia. Sei. Minha mãe, deixa eu ver se eu entendi direito. A gente tem perna fina para andar no deserto, carcova para armazenar água para andar no deserto, pestanas gigantescas que nos protegem de tempestades de areia que só aparecem no deserto. Ô, minha mãe, que danada a gente está fazendo dentro de um zoológico, minha mãe? Moral da nossa história: experiência, habilidade e conhecimento só serve no lugar certo e na hora certa. Mais ou menos, gente. Moral é algo que pode ser revisto. Então, a nossa conversa aqui é como que dentro de uma imoralidade social, o povo brasileiro foi cultivando, porque cultura é cultivo, o povo brasileiro foi cultivando habilidades, experiências e conhecimentos para além do tempo e do espaço onde tudo isso foi gerado. Então, esse universo da cultura popular brasileira, ele pode ser visto e entendido de muitas maneiras, né? Tanto que a gente tem vários nomes para, né, definir esses contextos. A gente pode chamar de cultura popular brasileira, manifestação popular, festas populares, festas tradicionais, folclore. E eu atribuo isso a esses vários olhares que esses contextos podem ter. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é um material que eu fui organizando a partir do meu encontro com esse universo da cultura popular e um espaço de ensino, no caso, o Instituto Brincante. Eu fui apresentada a esse universo da cultura popular brasileira pelo Antônio Nóbrega. Quando nós nos casamos, eu tinha 17 anos, eu sou de Curitiba, eu nunca tinha ouvido falar nada dessa história de cultura popular brasileira. Então, eu não tinha a mesma sensibilidade para enxergar tudo aquilo que o Nóbrega se encantava, né? A música, a dança, o teatro, a poesia. Porque na minha história de vida, música era aquela que tocava na rádio, dança era balé, e teatro, ator, gente, ator para mim era Tarcísio Meira, era um outro mundo. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção dentro desse universo da cultura popular, daquelas festas, né, que eram as pessoas. No geral, os brincantes, eles sempre eram pessoas muito generosas, pessoas muito bem-humoradas e pessoas muito lúcidas. Não uma lucidez que vinha junto com informações acadêmicas, mas era uma lucidez fruto de uma sensibilidade para ler a vida e chegar a conclusões tão profundas que eu fui tomada de encantamento por essas pessoas. E eu queria saber, então, eu queria compreender melhor aquela qualidade daquele ser humano que conduziam aqueles autos. Porque, convenhamos, generosidade, bom humor,
lucidez, são qualidades que elas podem reverter muitas situações. Então vamos dar início a algumas coisas que me chamaram a atenção nas manifestações populares. Elas nascem do encontro de culturas diferentes, então dos africanos, dos indígenas, dos portugueses. Se hoje a gente fala de reizado, bumba meu boi, candomblé, maracatu, congada, caboclinho, isso se deve ao fato de que pessoas com diferentes saberes juntas criaram um novo cenário, fizeram um recorte no tempo e no espaço, onde elas puderam viver ali os seus valores, as suas visões de mundo. Hoje também a gente já pode constatar que o contexto onde foram gestadas essas manifestações populares, eles foram e são altamente desafiadores, violentos, degradantes. No início, eram negros escravizados, índios domesticados, portugueses degredados. Ao longo da história, essas manifestações elas foram sendo mantidas por pessoas muito pobres que habitam nas periferias do país, né, em regiões muito periféricas e completamente desassistidas. Então, se hoje, né, a gente tem esse patrimônio cultural, foi porque essas pessoas elas tiveram uma inteligência para solucionar o tanto de desafios que tinham pela frente. E eu atribuo isso a um olhar, né, um olhar que pode potencializar o seu entorno. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu vejo um cabo de vassoura quebrada, eu acho que está no momento de comprar uma vassoura nova. Mas um olhar inteligente que potencializa o entorno, ele vai enxergar naquele mesmo cabo de vassoura um suporte para uma janela ficar aberta, um mastro para sua dança. Se cortar em dois, vai fazer duas baquetas para um instrumento. Ou seja, era o mesmo cabo de vassoura, mas ele é potencializado por esse olhar. Esse olhar que potencializa os objetos, ele é um olhar que ele pode transformar o espaço, porque aquele quarto cinza, feio, úmido, se você pinta o cabo de vassoura, coloca vela, pendura fita, enche de flores, ele se torna um altar. Esse olhar que potencializa os recursos, que transforma o espaço, ele é mais sensível em relação ao outro. Dá para se enxergar as diferenças, mas é também mais fácil de enxergar as afinidades. Então, quando a gente fala de cultura popular, as diferenças eram muitas, porque a gente diz, os africanos, a África é um continente, né? Esses indígenas eram vários povos indígenas e os portugueses, então, era uma soma de diferenças. E essas diferenças, elas não se impuseram dentro dessa construção desse patrimônio cultural, que é um patrimônio também sensorial. Ele é um patrimônio que se valeu de uma inteligência física, um físico que transpira intenções, que transpira sensações. Foi através dessa inteligência física que muitos diálogos foram estabelecidos. Outra coisa que me chama a atenção é como essa cultura popular ela foi se mantendo ao longo do tempo. E eu atribuo isso a uma certa flexibilidade, um desapego com as formas, com todos esses contornos externos. Eu atribuo a uma experiência da essencialidade, uma experiência com o essencial. Um exemplo disso, eu acho que foram os escravos africanos. Eles queriam reverenciar suas divindades, eram proibidos, então eles associaram as suas divindades aos santos católicos. Ou seja, não importa se chama Oxóssi ou São Jorge, se o que está em jogo é a possibilidade ou não de exercer a sua fé. Agora, esse essencial, para localizar, né, esse essencial, foi preciso uma inteligência capaz de responder a essa demanda interna para exteriorizar essa vida interna que justifica o estar ou não vivo, justifica a própria existência. Agora, olha que interessante, porque tudo isso que eu atribuí como valor nas manifestações populares, a gente não encontra com tanta facilidade nas nossas escolas, na nossa política, na nossa organização social.
a gente não tem um treino para conviver com pessoas diferentes, para poder usar, né, múltiplas inteligências, investir a nossa energia em ações que tenham um impacto positivo ao longo prazo, né, lá para as próximas gerações. Nada disso ele vem junto com a nossa ideia de progresso, de civilização. Ao contrário, né, somos estimulados a investir o nosso tempo em coisas tão superficiais, em brinquedos tão perigosos, que até a própria vida ela vai se tornando descartável. E eu atribuo isso a um tipo de pensamento. Dependendo do tipo de pensamento vigente numa época, ele vai validar ou não as nossas ações. Por exemplo, se a ideia de civilização ela justifica a escravidão, a gente vai achar legítimo comprar e vender pessoas. Durante 600 anos se acreditou que as mulheres voavam em vassouras, copulavam com o diabo, procriavam demônios. Fazendo um parênteses, essa é uma verdade da história, porque tem uns cabas que vêm para o mundo que você olha assim e você fala, é filho do capeta. Sabe? Não é bicho, não é gente, é filho do cão. E tem mãe, não nasce das pedras. Agora, entre isso e você pegar essa mulher e queimar viva, né, numa praça pública, é muita violência, é muita ignorância. Só que agora, nesse exato momento da história, é possível que nesse exato momento da história que nós estamos vivendo, nós estejamos sendo conivente com um tipo de pensamento que é tão violento quanto torturar escravos ou queimar mulheres vivas. Quando todos nós dizemos, fulano nasceu pobre, e a gente aceita isso, toda essa desigualdade com tamanha naturalidade, é possível que a gente esteja alimentando um tipo de pensamento que valida a nossa extrema ignorância sobre o que é a vida e o viver da nossa espécie. Bom, então vamos conversar sobre esse tipo de pensamento que nos trouxe até aqui, que eu chamo a lógica do conquistador ou a lógica da guerra. Esse tipo de pensamento, ele vai validar as nossas escolhas em direção à vitória. A gente quer ganhar. A gente também vai se ver autorizado a acumular coisas, né? E também essa relação com o domínio, com o poder. Não só esse poder da hierarquia que valida a autoridade, mas esse poder que ele se veste na marca de uma roupa, no tipo de carro, nos restaurantes que se frequenta. Toda essa ideia de superioridade em relação ao outro, ele é fruto de uma cultura do cultivo de valores. Só que cultura, ela precisa de um chão, né, onde você possa fundamentar ali os seus alicerces. Então, o chão dessa cultura, dessa lógica da guerra, ele é um chão da ameaça. E o que vai sustentar essa cultura da ameaça é o medo, a ignorância e a morte. O medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de pagar mico, medo de Deus, medo do pai. Enfim, a gente negocia com medo da hora que a gente nasce até o último suspiro. Essa cultura, ela precisa da ignorância. Mesmo com todas as conquistas científicas, artísticas, tecnológicas, nos falta o cultivo de conhecimento, dessa consciência de si mesmo. E quando eu falo consciência de si mesmo, não é ir ao encontro de um ser acabado ao qual nós vamos ser apresentados, mas nesse reconhecimento do nosso potencial. E não dá para falar de potencial humano sem falar de uma escuta refinada, de um olhar que ousa transformar, dessas sutilezas, dessas possibilidades de comunicação. Tudo isso são recursos preciosos da espécie humana. A nossa cultura ocidental, ela precisa da morte. Não é por acaso que, entre outras coisas, mas o que movimenta a economia do planeta são armas de fogo, são laboratórios farmacêuticos, a máfia do lixo, de drogas ilícitas. Tudo isso faz com que a dor, a violência, a mutilação, ela se faça muito presente na nossa história. Só que a gente estava falando de reizado, bumba meu boi, maracatu, e nada disso teria chegado na esquina dentro dessa lógica. Você ganha quanto por colocar um rezado? Você vai vencer quem? Porque você faz, né, os seus batuques. Então, para que esse patrimônio cultural
existisse, e ele existe, né? Ele tá aí, ele é um patrimônio que tem movimento, ele tem perspectiva, ele tem aderências, mas para que isso chegasse até os nossos dias, foi preciso que as pessoas usassem de uma outra lógica, que eu chamo a lógica do sensível. Então, dentro dessa lógica da sensibilidade, as escolhas, elas não são pautadas na possibilidade de ganhar, mas no reconhecimento do que se tem para agradecer. E aí talvez vocês poderiam me perguntar, mas o que é que aqueles índios que eram tratados como animais, porque se cogitava a possibilidade de índio não ter alma, aqueles negros que eram escravizados, aqueles portugueses que vinham para o Brasil, era o maior castigo. O que essas pessoas teriam para agradecer? Negros, índios e portugueses tinham para agradecer o dia mais longo do ano, o solstício de verão. O dia mais curto, o solstício de inverno, os equinócios, que são as noites e os dias com o mesmo tempo. Ou seja, quando o entorno ele violenta todas as expectativas de pertencimento, de acolhimento, foi com a natureza que os nossos antepassados criaram um cenário, fizeram um recorte em toda aquela tragédia para poder exercer a sua dignidade, o seu reconhecimento de si, do outro e dessa possibilidade de se sentir, no mínimo, gente. O nosso reisado, ele deu origem a muitas festas populares no Brasil. Ele vem de Portugal, lá daquelas festas das janeiras, das reiseiras, mas aqui no Brasil ele vai se transformando em reisado. Em algumas regiões, reis de boi, bumba meu boi, em outras regiões, reis de Congo, congadas, mas são todas memórias indígenas, africanas e portugueses de ritos, de festas, de celebrações ligadas ao dia mais longo do ano ou solstício de verão. O próximo item dentro dessa lógica do sensível é que não se parte da ideia de acumular bens, mas de construir a partir daquilo que se tem para oferecer. E aí vocês poderiam me perguntar, o que aquelas pessoas teriam para oferecer? Aquelas pessoas, elas ofereceram para que essas festas acontecessem, habilidades, experiências e conhecimentos trazidos na memória, presentes no corpo. Pensando assim de uma maneira bem simplista, a gente poderia dizer que os africanos, eles ofereceram o tempo, o ritmo, a pulsação, a respiração para essas festas. Os indígenas, eles ofereceram o espaço, o deslocamento, desenhos, manobras coreográficas, os movimentos. Os portugueses, eles ofereceram as estruturas, os desenhos melódicos, as harmonias, mas isso tudo é bem superficial. A minha sugestão é que vocês assistam a palestra do Nóbrega, porque ele explica, então, como esse encontro aconteceu, refletindo sobre a geografia e a história do Brasil. Eu sou aquela pessoa, lembra, gente, que eu gosto do contexto filosófico onde isso tudo possa estar inserido, né? Então, o último item, ele diz respeito ao domínio. Então, enquanto lá na lógica do masculino, né, você tem o domínio vinculado ao poder, né, aqui na lógica da sensibilidade, esse domínio, ele tem a ver com essas conquistas pessoais. E aí as estruturas dessas festas populares, elas são muito ricas, né, nessas conquistas, porque elas dizem respeito a desafios, exercícios, práticas, brincadeiras que cobram, né, um olhar, uma audição atenta para esse corpo responder. São desafios que usam a palavra com métricas muito diferentes. Aí é um território muito farto para um exercício da sensibilidade, de refinamento desse potencial humano, que eu digo que esse potencial humano, ele é de uma escuta, do olhar e dessas várias possibilidades de comunicar. Essa cultura, ela também precisa de um chão e esse chão da cultura, da sensibilidade, ela se dá no acolhimento. O que vai sustentar esse acolhimento, né, essa possibilidade de cultivar esse acolhimento é o bom humor, a criatividade e esse movimento da vida. Então, quando eu falo bom humor, eu não falo desse humor que a gente costuma praticar no nosso dia a dia. Eu estou falando desse talento
para achar a graça, que é muito diferente da pessoa querer ser engraçado, né, gente? Um outro item é a criatividade. Enquanto na lógica do conquistador, quanto mais igual todos forem, mais aquele modelo se desenvolve. Dentro dessa lógica do sensível, quanto mais original, quanto mais diferenças houverem, mais rico o resultado final. Foi assim que a gente chegou a essa diversidade tão grande das nossas manifestações populares. São vitrines de uma produção cultural riquíssima de poesias, de ritmos, de danças, de jogos, de brincadeiras que nasceram e foram se transformando a partir do que cada comunidade foi criando, né? A partir dessa relação que cada comunidade foi criando com as suas festas. E cá estamos nós, em pleno século XXI, no meio de uma pandemia. Qual seria a direção para a gente dar continuidade a esses dois espaços que o ser humano pode crescer, que a gente pode chamar da lógica do conquistador e a lógica do sensível, mas a gente também pode chamar de masculino e feminino, razão, emoção, yin e yang, ou seja, essas duas forças que nos movem. A primeira coisa é que a gente não pode mais separar uma da outra. Esse reconhecimento dos extremos a gente já fez. Noite e dia, homem, mulher, branco, preto. O nosso desafio agora é a jornada da transição. E aí, nessa transição, para a gente reconhecer essa transição, a bagagem humana nessa aventura, ela vai ter que dar conta de um corpo físico, e isso requer disciplina, estratégias, conceitos, mas ela também vai ter que levar nessa bagagem uma alma, um espírito, ou seja lá o nome que a gente queira dar, para essa vida que pulsa dentro de cada um, que impõe vocações, desejos, sonhos. Essas duas forças, quando separadas, elas não garantem mais a sobrevivência da espécie. Como nós não somos camelos, somos uma espécie que pode recorrer ou criar habilidades, experiências e conhecimentos para conquistar toda essa dimensão humana que ainda nos cabe. Mas para isso, a gente vai precisar travar uma guerra contra essa ignorância sobre o nosso potencial, porque só fortalecidos de si é que a gente vai poder deixar de ser refém de toda essa dor e violência que conduzem as nossas vidas. Porque assim a gente talvez possa escolher a beleza e a poesia para nos conduzir a um reconhecimento da morte, porque a gente vai precisar aprender física e emocionalmente sobre todos esses ciclos de perdas e renovações tão presentes na nossa natureza. Como a nossa conversa é sobre cultura popular brasileira, a minha sugestão é que a gente faça exatamente como fizeram os nossos antepassados, que a gente faça exatamente como faz o mestre Aldenir no seu Reisado, criar cenários para dar vida a uma demanda interna. Então, nós também vamos precisar criar os nossos contextos para poder colocar todos esses procedimentos em práticas que possam ser vividas no nosso cotidiano. Esse desafio, ele não é maior ou menor do que foi para os nossos antepassados, mas ele é o desafio do nosso momento na história. O cabo da vassoura cai, o cabo da vassoura cai. Outra vez, o cabo da vassoura cai, deixa cair, o cabo da vassoura cai, o cabo da vassoura cai, deixa cair, a casa não se vai mais. Menina das três meninas, delas tem não sei qual é, meu recado já tá dado, deixa cair, entenda como quiser.